A paz de Al e Alcha, irmãos. Amados, fazer hoje a leitura do capítulo 11 de Hebreus. Achei aqui um conteúdo interessante e vai ter uma observação aqui nesse capítulo. Para ser mais preciso, no versículo 31, onde vai estar essa observação. Com a explicação que eu vou estar passando aqui, eu creio que vai ser de grande valia. Vai ser de grande valia para despertamento, para muitas pessoas entender, né? Eu faço esse vídeo aqui procurando ter o máximo de atenção, né? Cuidado para que eu não venha a ofender ninguém, né? Apesar que vai ter uma palavra forte aqui nesse assunto, mas que eu não venha ofender ninguém. Essa não é a intenção, mas sim a intenção é que através desses conteúdos que eu venho fazendo consiga despertar alguns, porque nós sabemos que todos não despertarão, né? Nós sabemos muito bem que uma grande multidão terá que passar pela tribulação para poder lavar suas vestes no sangue do Cordeiro e entender. É só assim que vão entender essa mensagem. Vai ser preciso passar pela tribulação e grande tribulação. E aí muitos vão aceitar, vão entender. O que aqueles irmãos lá estavam falando é verdade, né? Só assim eles vão entender. Porque, afinal de contas, há tempo para tudo, né? E se não é o tempo de muitos agora, então não vão entender, vão entender que é heresia, que é blasfêmia, etc e tal. Ok, tudo bem, não é o tempo, não tem como nós fazer com que as pessoas entendam, não podemos forçar. Além do mais, está bem escrito, o Pai ele diz que não é por força, nem por violência, é por minha vontade, é pelo meu ruá, né? É o Espírito Santo, o ruá, né, do Pai que vai convencer as pessoas. Outra coisa também dentro desse assunto, eu usei também essa palavra porque aqui fala sobre a questão da amunar, que é a fé. Eu fiz alguns conteúdos aí e teve uns comentários a respeito que a palavra paz é pagã, que a palavra fé é pagã. Sim, todas essas são pagãs. Nós que somos ialdins, nós já sabemos, nós já conhecemos. Mas para alcançar aqueles que ainda não foram despertos, é preciso usar essas palavras, meu querido, para poder alcançar aqueles que não estão despertos. Porque se nós formos falar as palavras corretas, vai ser como está falando em línguas, né? O que faz nos templos que eles falam em línguas, que ninguém entende nada, que aí eles dizem que eles estão falando direto com o autismo, mas não, aquilo é confusão. Então se nós formos falar aqui, se eu for falar aqui o Ruach Kadosh, né, que é o Espírito Santo, a fé que é Amuná, é terra que é Adão, céu que é Chamaim, anjos que são Malaquins, se eu for usar só essas palavras, as corretas, o povo não vai entender. As pessoas que nós precisamos alcançar não vai entender. Então, para alcançar as pessoas, infelizmente, nós precisamos usar essas palavras. Nós sabemos que toda a Bíblia, ela foi corrompida. O Império Romano, Roma, o sistema romano, ele corrompeu por completo as Escrituras. Todas as palavras que estão na Bíblia, esse ajuntamento de livros que nós temos, é tudo corrompidas. São todas corrompidas. A começar pelo nome do Pai e do Filho, onde está bem claro, o Eterno ele deixa bem claro, no livro de Jeremias, Irmial, ele deixa bem claro, no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 19, está bem claro que ali eles mudaram o nome do Filho, apagaram o nome do Filho. No capítulo... Ai, gente, esqueci o capítulo agora. Capítulo 23. Capítulo 23, o versículo 27, está claro que eles corromperam o nome do Pai e colocaram Baal no lugar, que é Senhor. Está claro. Então,
tá tudo corrompido, meus queridos. Nós vamos precisar usar algumas palavras. Eu digo com exceção as que estão com letra J, porque o J não existe nem no alfabeto hebraico, né? Então essa letra J, ela está totalmente fora, né, da palavra do Pai. Aonde está o J, ali é o I. É o I que foi modificado, né? Justamente para blasfemar tanto o nome do Filho, né, como as escrituras em si. Mas vamos lá, eu vou estar falando aqui como está escrito. Como está escrito. Em nenhuma Bíblia vocês vão ver escrito a palavra fé como no original, amunar. Então eu vou estar lendo aqui com a palavra fé, mas os irmãos fiquem sabendo que o correto é amunar. A palavra fé significa amunar. Só que como aqui está escrito nessa Bíblia minha, está escrito fé, eu vou estar usando a palavra fé. Onde está escrito José, Jacó, ali tira o J, coloca o I. Por exemplo, Jacó e Jacov, José e Yosef. É só para o pessoal entender aqui que eu vou estar usando as palavras conforme está escrito aqui, para que a leitura venha a ter entendimento, entendeu? Mas os irmãos já vai ficar sabendo. Conforme for, eu já vou explicando a questão da palavra e o significado, porque daí vai ficar mais fácil, se for possível. Não digo todas, mas as que eu conseguir vou estar explicando. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11. Hebreus, o capítulo 11. A observação dessa palavra vai estar também no versículo 31, tá, irmãos? Mas vamos ler aqui que vai ser interessante, né? Que o Eterno venha a desvendar os olhos e os ouvidos de cada um, destapar os ouvidos de cada um para que entenda a mensagem, né? A mensagem do reino. Até essa palavra evangelho, ela é corrompida, tá? O correto é a mensagem do reino. Evangelho também é paganismo de Roma. Tudo que está nas escrituras é paganismo de Roma. Nós precisamos discernir isso e separar. Aqueles que já estão despertos, irmãos, quando a gente usa a palavra, é para que aqueles que ainda não estão despertos venham a conhecer. E aí nós vamos conquistando aos poucos, explicando aos poucos que nós também estamos nesse aprendizado. Mas aqui nós vamos ter um pouquinho de entendimento. Então vamos orar. Vamos orar? Não, vamos lá. Vamos lá. O assunto aqui é assim, ó. A natureza da fé, que é amuná, tá? A natureza da fé é o exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. O que foi lá no Antigo Testamento é um exemplo para nós. É para nós tirar proveito daquilo lá, da fé daquelas pessoas, da amuná daquelas pessoas. É um exemplo para nós. Nós precisamos aprender a usar essa amuná, essa fé, né? Então vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Iau, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Pela fé, Abel ofereceu a Iau maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Iau testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, né? Que ainda fala porque o sangue de Abel ele clama por justiça, né? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Iau o transladará, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que
agradou a Iau. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Iau creia que ele existe e que é galardador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacove, né? Herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Iau. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhes tinha prometido, pelo que também de um. E esse já amortecido descenderam tanto em multidão como as estrelas do céu e como a areia imutável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abençoado-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Iau não se envergonha deles, de se chamar seu Criador, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhes dito em Isaque, será chamada a tua descendência. Considerou que Iau era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Que fé tremenda! E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacove e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacove, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de Josefe e prostou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, Josefe, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, marcha, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, marcha, Moisés, né, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Iau, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, o sofrimento, né? Tendo por maiores riquezas o vitupério do Machia. Aqui está a palavra Cristo, irmãos, mas o correto é Machia,
né, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, ou Iauricó, né? Sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aqui é onde vai estar a palavra. A fé aqui é na palavra Raabe. Nós vamos entender isso aqui. Vocês vão entender isso aqui. É tremendo, é tremendo. Versículo 32. E que mais direi? Falta-me o tempo contado de Gideão. Falta contar o tempo de Gideão, ele quer dizer, né? De Baruque, de Sansão, e de Jefte, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Na batalha se lhe esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição, ou reviver, né, os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Aqui o que quer dizer é o seguinte: aqueles que reviveram, esses aí, eles morreram novamente, mas esses aqui, esses que não aceitaram, que aceitaram, na verdade, o que estava para vir por eles, eles foram de bom grado e encararam a morte. Porque alcançar a ressurreição, a superior ressurreição, que é essa que vai acontecer quando acontecer o arrebatamento. Assim, antes de começar a tribulação, acontece o arrebatamento, e esses que morreram, esses ressuscitarão já para a glória. Essa ressurreição é eterna. Esses aqui alcançaram a eternidade. Aqueles que reviveram e depois morreram, esses ainda vai aguardar por um tempo. Ainda vai aguardar por um tempo no final da grande tribulação para ser ressuscitado. Mas esses que morreram, que aceitaram, que não foram revividos, esses vão ter a superior ressurreição, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, né, e outros irmãos, né? Vamos continuar. Versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos. Desamparados eu creio que eles não estavam, porque Yahweh todo o tempo estava com eles. Aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho, pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Yahweh alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, sem os atos desses homens, nós não teríamos sido alcançados. Mas aos atos desses homens, nós fomos alcançados. Tanto os atos desses homens, como também a questão do povo Yaldim, os verdadeiros Yaldins lá, os hebreus, né, ter recusado a palavra do reino, né, a mensagem do reino. Porque
Ao recusar a mensagem do reino que o próprio filho do Altíssimo trouxe, eles, ao recusar essa justiça, essa bênção nos alcançou. Para confirmar isso, leiam aí Romanos capítulo 11. Leiam Romanos capítulo 11, porque pela rejeição deles, né, por eles ter feito tudo isso, ter matado os profetas, não ter ouvido a palavra, graças a essa rejeição deles, essa graça nos alcançou. Alcançou os gentios. E alcançou principalmente quando eles mataram o Filho do Altíssimo. Porque a partir do momento que o véu se rasgou, ali abriu o livre acesso entre a criatura e o Criador. Porque antes nós não tínhamos, antes de Yahshua vir, era exclusividade deles, dos Ialdins, dos hebreus. Mas depois que Yahshua veio e foi sacrificado, ali o véu se rasga, ali abre o livre acesso. Ou seja, não precisa de intermediário. Nós temos o livre acesso ao Altíssimo. Todo mundo, até os gentios. E aí, o Altíssimo, a partir daquele momento que o véu se rasga, ele faz um só povo, toda a terra. Tanto gentios como hebreus, como judeus, né, que o pessoal conhece, né, os israelitas. O Eterno, quando esse véu se rasga, quando Yahshua é sacrificado, ali o Eterno forma um só povo. Cumpre-se a palavra que foi feita a Abraão, que a tua descendência será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Ou seja, todo o planeta Terra que existe pessoas é descendência de Abraão. Passou a ser descendência de Abraão. E isso, o Eterno fez isso acontecer. E isso está bem claro em Romanos, no capítulo 10, se eu não me engano, irmãos, do versículo 11 ao 12. Romanos, capítulo, deixa eu conferir aqui rapidinho. Romanos, capítulo 10. Se eu achar o Romanos, né, o meu Romanos. Romanos, cadê? Ai, gente. Eu não queria que isso aqui... Ih, rapaz. Romanos, não era pra... Eu nem marquei. Romanos 10. Isso, Romanos 10, no versículo 12. O Eterno diz aqui, ó. Porque não há diferença entre judeu e aldim e gentios, porque um é o mesmo Criador de todos, rico para com todos os que o invocam. Precisa conhecer o nome do Pai. Rico para com todos os que o invocam. Aí o versículo 13 ainda é tremendo, diz assim, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Altíssimo, Yahweh dos exércitos, será salvo. Então aqui tem uma promessa. Tem uma promessa aqui. Agora nós vamos voltar. Nós vamos voltar em Hebreus. Eu tirei aqui, não marquei, mas eu vou achar. Nós vamos voltar em Hebreus 11. Agora nós vamos entrar no versículo, deixa eu ver o tempo, tem tempo. Nós vamos entrar no versículo 31, irmão. É tremendo isso aqui. Versículo 31 diz assim, ó. Pela fé, pela Amuná, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, né? Acolhendo em paz os espias. Raabe aqui, ela está representando todos os Ialdins. Todos os Ialdins. Raabe, ela creu no Eterno, né? O Altíssimo dos Hebreus. E Raabe foi purificada. Raabe era prostituta. Irmãos, idolatria e prostituição é a mesma coisa. Muda só o nome, mas é a mesma coisa. A prostituição na carne é física. A idolatria é prostituição espiritual, o que é pior ainda. A prostituição espiritual, ela é pior do que a carnal. Porque se uma mulher ou homem, vice-versa, está na prostituição e abandona essas práticas, e vem, se purifica, e vem e aceita, ela será purificada. Mas
prostituição do espírito, do Ruá, aquele que continua se prostituindo não será purificado. Não em vida. Será purificado nas trevas exteriores, né? No fogo, né? Passará pelo fogo. Isso está muito escrito no livro, eu sempre repito porque faz muito sentido. Isso está bem escrito no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 9. Essas pessoas que estão se prostituindo passará pelo fogo. Agora, aonde nós podemos ver que aqueles que se purificam, por exemplo, esses que se purificam dessa prostituição espiritual, vai ser todo aquele que aceitar Yahshua, casando com Yahshua, assim como Raabe casou com Yaldim. Raabe foi purificada, cumpriu em Raabe a palavra que está escrita, que o dois será uma só carne. Ou seja, Raabe, a partir do momento que ela casou com Yaldim, ali ela foi purificada. Ela foi purificada, ela abandonou a prostituição e agora ela é esposa de um Yaldim. Ela está purificada, porque a palavra diz que serão ambos uma só carne. Agora, quando a pessoa se casa com Yahshua, se torna uma só carne com Yahshua. É automaticamente purificado. Agora, a pessoa que continua com os ídolos de Roma não será purificado, irmãos. Vai ser purificado, infelizmente, nas trevas exteriores. Leiam novamente. Zacarias 13, versículo 9. Para ser purificado, as pessoas que estão em idolatria vai ter que passar pelas trevas exteriores, um lugar de sofrimento e tormento. Agora, aqueles que casarem com Yahshua agora em vida, esses serão purificados e não passará por essas trevas exteriores, porque já está purificado, já foi purificado. Casou com Yahshua é um Yaldim. Então, a partir do momento que nós casamos com Yahshua, nós automaticamente passamos a ser Yaldim. Nós alcançamos a ser Yaldim. Agora, em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 ao 11, olha só o que nós éramos antes de conhecer Yahshua. Eu vou ler aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios. A partir do versículo... capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim, ó: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Iau? Não erreis, não errem, nem os devassos, nem os idólatras. Olha só, os idólatras, nem os adúlteros. A palavra aqui, idólatras e adúlteros, no versículo 10, é uma só palavra. Ele só separou. Mas idólatras e adúlteros é a mesma coisa, né? Idólatras e adúlteros, nem os afeminados, né? Nem os efeminados, nem o sodomita. Sodomita é homossexualismo. Todo homossexual, toda prática homossexual é sodomia, né? É sodomita, né? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, né? Os alcoólatras, né? Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Iau. Essas são as pessoas, algumas das pessoas, existem mais pessoas que não herdarão o reino. Mas esse tipo de pessoas aqui não herdarão. Agora, olha o versículo 9, olha o versículo 11, o que ele está falando. Ó, e é o que alguns têm sido, ou era, né? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Salvador Yahshua Mashiach e pelo Ruá, né, o Espírito, o Ruá do nosso Criador, do nosso Altíssimo. Viu que para entrar no reino precisa se purificar, precisa casar com Yahshua Mashiach? Aqueles que casam com Yahshua Mashiach serão purificados, serão limpos. Assim como a prostituta Raabe foi purificada, todo aquele gentil, porque Raabe ela não era Yaldim,
Ela era gentil, ela era gentílica, era de outra nação. E ela casou com um soldado Yaldim, com um hebreu. Então ela se tornou hebreia, né? Hebreia, automaticamente, porque ela casou com Yaldim e ali ela foi purificada. Aqui a palavra está clara no versículo 11. Eu tirei, tá aqui. No versículo 11 está claro, dizendo que é o que alguns de vocês eram, né? Eram e havido sido lavados. Já está falando da imersão. Lavados aqui, ele já está falando da imersão. É importante fazer imersão. E havido sejam lavados, lavados, mas havido sido santificados, o ruá. Quando a gente faz a imersão, que é lavado, aí vem a santificação, que é o Espírito Santo, o Ruá Kadosh, passa a habitar em nós. Essas coisas. Por isso que a imersão é importante. Não dê ouvido àqueles que dizem que a imersão não precisa fazer. Precisa sim. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela ensina que devemos fazer a imersão. E aqui está bem claro, no versículo 11. E os que alguns de vocês eram, né? Que cometiam aquelas práticas, né? E havido sido lavados, mas havido sido santificados, mas havido sido justificados em o nome do Salvador Yahshua Mashiach e pelo Ruá do nosso Criador. Quando nós fomos lavados, ele fala na imersão, e aí nós fomos santificados e justificados. Aqui já entra o Espírito Santo, o Ruá Kadosh. Ele nos lava, imersão, e nos purifica. Nos purifica em nome de Yahshua Mashiach, nos purifica e nos santifica. Nos lava e nos purifica e nos santifica. Imersão e o recebimento do Espírito Santo, do Ruach Kadosh. A partir do momento que você faz a imersão, você recebe, eu falo você, não falo nós. A partir do momento que nós fazemos a imersão, nós recebemos o Espírito Santo, o Ruach do Pai. Porque ali nós seremos santificados e justificados em nome de Yahshua Mashiach, pelo Ruach do nosso Pai. Irmãos, é essa mensagem. Eu espero que vocês tenham entendido que Raabe lá no versículo 31, depois vocês meditem. Raabe no versículo 31 de Hebreus capítulo 11, ela está representando todos os gentios. A partir do momento que Raabe casa com um Yaldim, ela se purifica. Cumpriu nela o que está escrito. Cumpriu nela o que está escrito na palavra, que ambos serão uma só carne. E esses 3 versículos que eu acabei de ler em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Raabe era prostituta. Nós éramos prostitutas quando estava nos templos invocando os ídolos de Roma, né? O Império Romano, os ídolos de Roma, eles veio para corromper o povo do Eterno. O papel de Roma foi corromper, levar o máximo de pessoas para as trevas exteriores. E é aquela história lá, é aquela palavra. Larga é a porta e o caminho que conduz à perdição, porque muitos são os que entram por elas. Mas estreita é a porta e estreito o caminho que levam à salvação, né? A vida eterna. E então, esse caminho é Yahshua. Esse caminho estreito, essa porta estreita é Yahshua. Todo aquele que está lá fora, que casar com Yahshua Mashiach agora, antes de entrar a tribulação. Porque depois que entrar a tribulação, o que vai restar para essas pessoas é se purificar. É se purificar para poder entrar no reino. Leiam lá Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 e 14. Que uma grande multidão vai ter que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é isso? O que está no capítulo 6 do versículo 9 ao 11 de 1 Coríntios. Vai precisar se lavar, se purificar em nome de Yahshua Mashiach para poder entrar no reino. Agora, porque essa prostituição,
do sistema religioso, ela é espiritual. Ela é espiritual. Ou seja, você precisa sair dessas práticas de prostituição. Porque se continuar com essas práticas, vai ser purificado? Vai ser purificado? Vai. Mas é nas trevas exteriores, no lugar de sofrimento e tormento. Aonde fala lá em, repito, em Zacarias 13, versículo 9. Irmãos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Vou ficar por aqui. Já estou com 35 minutos. Me perdoe, mais uma vez eu volto a repetir que eu não tenho eloquência, eu não tenho oratória, né? Eu não tenho uma boa leitura, né? Então eu peço perdão se eu fui enfático em alguma palavra. Como eu disse lá, a intenção não é ofender ninguém, não é ofender ninguém. E a mensagem vai ficar o seguinte: aqueles que vai ser para tempo agora vão entender, mas aqueles que não é para tempo agora, aqueles que vai precisar passar pela tribulação para ser purificado, não vão entender, não vão entender, porque é o tempo do Altíssimo. Então aqueles que serão chamados agora vão entender, mas os que é para a tribulação não vão entender, não vão entender, infelizmente não vão entender, mas há alguns que vai entender a mensagem e se purificar dessa prostituição espiritual, porque o mundo hoje está numa sodomia. O mundo não está diferente de Sodoma e Gomorra. Homicídio, prostituição, tudo que não presta. Tudo que não presta. O mundo hoje não está diferente da época de Noé, antes do dilúvio. A prostituição foi preciso ser destruída. O mundo não está diferente de Sodoma e Gomorra, que era aquela imundícia que era. Hoje não está diferente. Hoje a prostituição é algo que está glamorizado, né? Todos os atos de imundícia hoje está glamorizado. E eles chegaram ao ponto que você não pode falar a verdade, senão você vai ser taxado como como é que é as palavras que eles usam, gente? Inventaram cada tipo de palavra aí que nem existe. Irmãos, para vocês que estão no sistema religioso, a palavra desigrejado, isso é invenção, não existe essa palavra, tá? Igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, do Ruach Kadosh. Para vocês alcançar o reino do Altíssimo, precisa se libertar da prostituição espiritual. A prostituição espiritual, tá? O mundo hoje tem os seus ídolos, se prostitui com os seus ídolos. Todos esses irmãos que estão em prostituição espiritual não entrarão no reino. Não entrarão no reino. Aqueles que são do eterno serão purificados pelo fogo. Ele compara pelo fogo. O que ele quer dizer que será purificado pelo fogo? Ele está falando das trevas exteriores. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala das trevas exteriores, só que ela não fala numa linguagem direta. Você quer saber o que é as trevas exteriores? Leiam lá a história do rico e Lázaro, aonde Lázaro estava no paraíso, que significa o reino, ali está simbolizando o reino, e Lázaro estava no paraíso, né, que significa o reino, e o rico estava naquele lago de fogo lá sofrendo. Aquele lugar de sofrimento são as trevas exteriores, que é onde muitos vão ser purificados. Essas pessoas vão perder a salvação? De forma alguma. De forma alguma, a salvação não vão perder, mas vão precisar passar por esse sofrimento. E aí, o Eterno diz lá que aí essas pessoas purificadas vai invocar o nome dele. Vai invocar o verdadeiro nome do Altíssimo. Aí sim, elas já estarão purificadas e entrarão na eternidade. Vão ser purificadas, né? Irmãos, perdoa-me por alguma palavra que
se eu ofendi alguém, não é a intenção, essa não é a intenção. A minha intenção é anunciar a mensagem do reino, é anunciar a mensagem do reino. O que está escrito lá em Mateus Matitial, no capítulo 3, do versículo 2, e também o que está escrito em Mateus Matitial, no capítulo 10, no versículo 7. Essa é a minha intenção, de anunciar a mensagem do reino e não de ofender alguém. Se você se sentiu ofendido, meu querido, entra nos teus aposentos, fecha a porta e ora em teu Pai em secreto, e em secreto ele vai te ouvir e vai te revelar se eu estou falando mentira ou verdade. Fico por aqui. Shalom, a paz de Yau e Yausha, aquele beijo de coração. Até a próxima, se assim o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso e Al dos Exércitos permitir. Shalom de Yausha, meus queridos. Beijo, beijo. Valeu, tchau, tchau.